Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a Deus. Eu gosto de iniciar agradecendo a Deus, porque são momentos em que a gente reafirma a nossa fé, reafirma esse grande momento que é estarmos juntos, celebrando algo, comemorando a saúde, a vida, a família e este momento tão bom. Eu quero parabenizar Evandro, Tânia, Valpildes, que desde ontem fizeram esse momento de alegria para a gente, e falar sobre a oportunidade de recebermos em Maracás o professor Gabriel Perecê. Vou ler aqui um pouco sobre a biografia para termos conhecimento. Ele é pós-doutor em Filosofia e História da Educação, é doutor em Filosofia da Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, mestre em Literatura Brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, bacharel em Letras. Desde 1983 ministra palestras e minicursos em escolas, universidades, empresas, editoras, associações culturais, percorrendo mais de 500 cidades brasileiras. Desde 1996 publicou mais de 20 livros relacionados a temas como leitura e criatividade, ética, formação docente e didática. Desde 1989 publicou mais de 1000 artigos, ensaios em revistas e traduziu mais de 10 livros para diferentes editoras em inglês, francês e espanhol. Entre 1998 e 2011, atuou como professor universitário e coordenador pedagógico, graduação e pós-graduação em São Paulo. E aí nós temos também os livros que eu quero apresentar para vocês. Este aqui, ano passado, a oração de São Francisco, foi comentado no programa Encontro, não foi isso, professor? Com Fátima Bernardes. E nós temos também Pedagogia do Encontro e temos aqui os 7 pecados capitais e as virtudes da educação. Eu ouvi pela primeira vez o professor no programa da Canção Nova, Márcio Mendes, isso em entrevista. E foi logo após a jornada pedagógica. E aí eu pensei, meu Deus, por que eu não tinha articulado antes para trazer este palestrante para Maracás? Que eu fiquei assim encantada, professor, com a tua entrevista, a tua concepção de educação, de convivência, de humanização, isso me deixou encantada. E assim, parece que Deus faz tudo, parece não, Ele faz tudo muito bem, muito certo, Por coincidência, hoje nós vamos receber Gabriel Perecê, que vai deixar aqui a contribuição dele para as nossas reflexões durante a nossa jornada pedagógica. E assim eu desejo a todos boas-vindas ao ano letivo de 2014 e desejo ao professor Gabriel Perecê boas-vindas a Maracás, cidade das flores, mas todos os educadores, todos os trabalhadores em educação, toda a comunidade aqui presente, abraça com muito carinho e acolhimento. Seja bem-vindo. Então já estamos aqui, obrigado. Nosso tema é esse, conviver. Novos conceitos para humanizar o cotidiano. E de fato, nós temos visto, vocês têm percebido, nós estamos vivendo um momento nacional de difícil convivência. Tudo vira polêmica, 10 centavos vira polêmica, Copa vira polêmica, eleições então, polêmica, educação é polêmica sempre, ninguém pode falar nada, polêmica. Surgiu, nós sabíamos que existia, mas não sabíamos que era tão forte. Há um racismo no Brasil muito mais virulento do que a gente imaginava. Há no Brasil mais preconceito do que a gente poderia acreditar que houvesse. Então, talvez esse momento no Brasil seja um momento adequado para discutir convivência, porque está difícil conviver. Está
difícil conviver. As pessoas estão, já por si mesmas, já estão estressadas, nervosas, mas parece que o contexto está levando a um clima de insegurança. Várias pessoas têm medo, estou com medo, tenho medo de sair à rua, tenho medo de não sei o quê, tenho medo do que pode acontecer, tenho medo de novas manifestações. São Paulo todo dia tem ônibus sendo queimado, há uma insatisfação popular, né? E claro que isso se reflete na nossa sala de aula, reflete no nosso convívio em casa, né? Daí a oportunidade também desse livro que eu acabei de lançar, A Oração de São Francisco, que fala muito disso, né? de convivência, né? De saber levar a vida com os outros. Isso é muito difícil. Agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, ontem, né? Quando eu fui em Congonhas, filas imensas, porque todo mundo quer pegar o primeiro voo. E paulista, eu não sou paulista, sou carioca. Mas já estou estragado, tenho 25 anos em São Paulo, mas já estou estragado. Com todo respeito pelos paulistas que, porventura, estejam aqui. Mas, enfim, como carioca já apaulistado, eu consigo perceber melhor os contrastes. Então, segunda-feira, todo mundo quer pegar o primeiro voo. Aquela coisa da competitividade, chegar primeiro, eu. E paulista é um ser legal, uma pessoa bacana. Mas põe numa fila e você vê o bicho que vira. Porque fila deixa a pessoa nervosa, né? Ela não pode passar o outro. E tinha umas filas imensas e os voos sendo chamados, ou não sei para onde. E as pessoas que estavam precisando entrar queriam passar na frente. E cada vez que um passava à frente, alguém gritava: olha a fila! Ninguém tem a menor compaixão com o outro. Não interessa se o outro vai perder o avião. O problema dele chegasse antes. Sem falar no trânsito, sem falar na violência, enfim. Todo esse caldo levou a mim e ao meu amigo Anderson Cavalcante a fazermos esse livro sobre a oração de São Francisco. Que mesmo que não tenha um leitor católico, não interessa, quer dizer, essa oração ela interessa a todos na medida em que ela tem uma proposta humana muito boa, né, de convivência. Aliás, nem foi São Francisco quem escreveu essa oração, não sei se vocês sabiam disso. Né? A oração de São Francisco não é de São Francisco. Essa oração, inclusive, não tem autor. Foi uma pessoa que não sabe quem, que publicou num jornalzinho de Paris, em 1912, era chamada Oração pela Paz. Estamos na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e teve um franciscano que pegou a oração e colou junto com a imagem do São Francisco. Não tinha o que fazer, então colou São Francisco oração. E colou. Aí todo mundo começou a falar de São Francisco, e por mais que alguém dissesse, mas não era São Francisco, não tem nenhum original em italiano dessa oração, não adiantava. Só agora, recentemente, um erudito francês teve cuidado de fazer toda a trajetória e provar que essa oração de São Francisco não é de São Francisco. No entanto, para quem conhece a vida de São Francisco, se encaixa perfeitamente. Né? E se encaixa porque, entre outras coisas, porque é uma oração provocativa. Talvez você nem queira chamar de oração, chama de poema. É um poema provocativo. Que eu faça mais, fazer que eu procure mais, a lógica do mais. Se nós estamos agora vivendo um problema do menos tempo, menos tolerância, menos compaixão, menos alegria, menos segurança, me parece que é o momento de nós tentarmos a lógica do mais. E nada melhor do que falar sobre a lógica do mais com educadores, porque os educadores, nós educadores, somos adeptos do mais e do melhor. É um desejo nosso. Se nós não conseguimos fazer, ficamos doentes. Nós queremos mais, queremos melhor. Os professores, talvez a categoria docente seja a mais abnegada. Entre as abnegadas, seja a mais abnegada, porque os professores
não param de pensar na sua atividade, não descansam, não têm férias. Às vezes pensa, o professor tem férias. Eu sou professor, não entrei em férias, porque mesmo nas férias, a gente continua de alguma maneira pensando na escola, ou se preparando para a escola, ou se envolvendo em outras atividades, ou se preparando para melhorar, enfim. Então essa é a tônica da nossa conversa. Mas, acredito que nós podemos fazer mais, conviver mais e conviver melhor. É o fundo musical, assim. Podemos fazer mais, podemos fazer melhor. Com base em quê? Boa vontade é suficiente? Todos nós temos boa vontade, mas é suficiente ter boa vontade? É suficiente ter sonhos? É suficiente ter bons desejos? Eu acho que não. Seria muito bom se isso fosse possível, mas está provado que só bons desejos, só os sonhos, só boa vontade, só tapinha nas costas não são suficientes para uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Por isso eu trouxe como contribuição teórica, como apoio teórico, o trabalho de Alfonso Lopes Quintas. Diz ele: precisamos orientar nossa vida pelo ideal da convivência, da unidade e da solidariedade. Desse modo, nos realizaremos como autênticos seres humanos. Esse pensamento do Lopes Quintas vai nos guiar para pensar em formas concretas de conviver mais e conviver melhor. Lopes Quintas foi o tema do meu doutorado. Ele é um escritor, um filósofo espanhol, que teve um papel muito importante na Espanha, no final dos anos 90, quando ele trouxe uma proposta de formação docente muito necessária naquele momento lá na Espanha, que tem a ver também com o Brasil. Você se lembra dos PCNs, não se lembra? Todo mundo lê os PCNs. Vocês continuam usando os PCNs? Hã? Sim, não, talvez, né? Hã? Mais, menos, sim, claro, ou não, quer dizer, os parâmetros curriculares nacionais, quando foram lançados pelo Paulo Renato, pareciam ser a grande, né? Agora sim, agora vamos entrar numa era moderna da educação, formação integral, os professores vão poder falar sobre ética, sobre educação para o consumo, não é isso? Vamos fazer uma educação moderna. De onde vieram os PCNs? Na Espanha. Na Espanha, o César Collor, que inclusive foi contratado como consultor pela Beth Cardoso, né, filha do FHC, veio ao Brasil e trouxe essas ideias, e aí uma equipe de excelentes pedagogos adaptou essa lógica, essa pedagogia, essa psicopedagogia, essa proposta da Espanha no Brasil, e aí surgiram os PCNs. Muito bem. Só que hoje, em muitos lugares, nem se fala mais dos PCNs. O MEC mudou, as coisas mudaram, e está aí. São parâmetros curriculares que alguém pode usar ou não. E o que falhou? Mas falhou já na Espanha. Na verdade, quando chegou ao Brasil, já tinha dado errado na Espanha. Não é que falhou à toa. Tem uma razão para ter falhado. Tem uma razão. Porque as ideias são boas. É aquela história do ratinho. Vocês sabem aquela história dos ratinhos se reuniram? Os ratinhos se reuniram para ver como se livrar do gato.